Estava perguntando a alguns amigos o seguinte: sobre o que você gostaria que eu gravasse? Uma amiga me deu uma sugestão interessante e básica, o que é o socialismo, comunismo, essas coisas. Fiquei pensando, apesar de ser o básico, produzir tal conteúdo é muito difícil e perigoso. Oxe, perigoso? É só olhar a definição dessas coisas. Ah, mas é justamente aí que mora o perigo. Suponha o seguinte: o nego faz um texto explicando o que é o socialismo. Aí, nesse texto, ele chega e fala: a definição de socialismo é X. Ok? Beleza. A definição de socialismo é X. Agora, socialismo é essa definição, essa caixinha X. A pessoa que lê o texto, vamos chamar essa pessoa de fulano, pega essa definição e tenta observar o mundo real, procurando o socialismo. Ao se deparar com o socialismo, fulano vai querer comparar com a definição e, spoiler, não vai bater. A definição não vai bater com a manifestação do real. E agora, o que fulano vai fazer? Ele vai reafirmar a ideia abstrata de socialismo, a definição, que é X, e vai negar a manifestação real do socialismo. Isso acontece o tempo todo. Por isso que é perigoso. Em vez de informar, desinforma. Fulano, municiado do conhecimento que leu no texto, em vez de reconhecer a manifestação real do conceito, preferiu rejeitá-la. A esse fenômeno, a de preferir a ideia em detrimento do concreto, nós damos o nome de idealismo. Bom, se o método marxista é um materialismo histórico dialético, isso quer dizer que é o inverso de idealismo, né? É errado. O inverso de idealismo é empiricismo, que tem sua manifestação em nomes como Francis Bacon, John Locke e David Hume. Você deve conhecer aquela pintura de Platão e Aristóteles, com Platão apontando para o céu e Aristóteles apontando para a terra. Essa pintura reflete bem a relação idealismo e empiricismo. Empiricismo, em linhas gerais, defende que a experiência material é a única fonte de saber. Nos dias atuais, essa forma de pensar assume um formato defendendo que apenas pela vivência alguém poderia ter o local de fala para analisar um fenômeno em específico. Não vou entrar nessa questão, mas não é assim que foi pensado o conceito, nem por sua criadora. O materialismo histórico dialético nega e conserva ambas as correntes, num processo que foi dado na tradição brasileira de suprassunção, tornando assim diferentes de ambos, mas com elementos de ambos. Mas vamos deixar esses detalhes para um vídeo posterior, que eu vou falar sobre método, dialética e essas coisas mais. Para nós agora o que importa é o seguinte: na prática, eu não vou oferecer definições das coisas que vou cobrir. O que eu vou fazer é apresentar a história do conceito, como surgiu, onde surgiu, como e por que o conceito foi mudando, etc. O primeiro vídeo da playlist vai ser o que é socialismo. É isso. Se você gostou dessa ideia, dê um like nesse vídeo e salve a playlist que eu vou colocar na descrição. Se inscreve no canal e ative o sininho. Nosso canal é pequeno, o algoritmo do YouTube não nos favorece muito, não. Minha ideia é postar um vídeo por semana, mas eu estou passando por problemas técnicos no PC. Enquanto eu não resolvo, provavelmente só vou conseguir postar uma a cada 2 semanas. Se você não gostou da ideia, comenta aí embaixo porque quero ouvir vocês. Se você tem outra ideia do que eu poderia gravar no canal, comenta aqui também.